a graça nos confere uma natureza nova e superior. Acabas de ver, ó cristão, até que ponto a graça eleva a tua natureza. Fez-te subir até o seio de Deus, constituiu-te participante de sua natureza e de todas as suas propriedades, de sua eternidade e perfeição, de seu conhecimento e felicidade, de sua bondade e santidade. Ao participar de sua natureza divina, recebes uma nova natureza e te despojas da velha, de claridade em claridade és transformado na imagem do Senhor. Imagina seres novamente criado, recebendo um novo ser, cujo germe, nem de longe, anteriormente se encontrava em ti. Ouçamos esse Cirilo de Alexandria, então logo abandonamos nossa vida carnal e nos submetemos aos mandamentos do Espírito Santo, somos imediatamente, em consequência do nosso despojamento e união com o mencionado Espírito, glorificados, transformados em uma imagem celeste. Transformamo-nos, por assim dizer, em uma nova natureza, e somos, com todo o direito, chamados, não somente homens, mas ainda filhos de Deus, homens celestes, porquanto nos tornamos participantes da natureza divina. Quando aqui falamos de uma mudança de nossa natureza, não queremos dizer que nossa substância seja destruída ou absorvida na substância divina. Seria tal uma afirmação ímpia. Trata-se unicamente de uma transformação, pela qual somos glorificados. Deve, porém, esta transformação ser apreciada em seu justo valor, pois a não podemos comparar com a mudança que se exprime dizendo ter alguém mudado de resolução, ter adotado um novo costume, ser agora outro homem. Provém esta transformação de Deus, e não da vontade ou do esforço da criatura, é um milagre da onipotência divina, que, segundo o ensinamento dos padres, nos arrebata aos limites da natureza, eleva-nos e glorifica-nos. Converte-nos em outros homens, em seres divinos de uma estirpe celeste. Esta transformação não nos faz perder nossa substância natural. Repetem-nos padres em todos os tons, por exemplo, quando empregam a imagem do ferro incandescente. Não deixe ele de ser ferro, por isto, uma vez retirado do fogo, volta ao que antes era. Durante a incandescência, deixa de ser duro, frio, de cor amortecida, para tomar o brilho, o ardor, o poder do fogo, e adquirir uma propriedade que não é sua, mas, sim, do fogo. Quando dizemos que o fogo consome o ferro, não queremos afirmar que o aniquila, pois ele consome apenas as impurezas. Do mesmo modo, ensina-nos esse Cirilo, pela graça não perdemos a substância de nossa natureza, e, sim, sua baixa condição, suas imperfeições. Os que são chamados, diz ele, pela fé em Cristo à adoção divina, abandonaram a fraqueza de sua natureza, a graça de Deus os glorifica, cobre-os com uma veste resplandecente e os eleva a uma dignidade sobrenatural. Nesta mudança, apenas se modifica a natureza, nem perdemos o que temos, antes, ganhamos o que nos falta, como diz o apóstolo, não sou despojado, senão revestido, a fim de que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Não é a graça para a alma semelhante ao traje com que se reveste o corpo, externo a ele, é uma coisa que simultaneamente cobre e penetra. Nisto se parece com o fogo que, com seu ardor, se introduz no ferro e o aquece, pois a ela confere uma propriedade nova que a transforma em imagem de Deus, vê a propriedade chamada a natureza nova e superior ou da alma. Constitui-se a natureza de um ser por suas qualidades interiores, suas propriedades, suas faculdades e atividades, que a distinguem dos outros seres. Assim dizemos possuírem as plantas uma natureza distinta da dos minerais, o animal tem natureza diferente da planta, por sua vez, o homem possui uma natureza especial, distinta da do animal pela razão com que é dotada a sua alma. Pela graça, recebe o homem uma nova propriedade, tão diferente de sua natureza e tão superior a ela que se eleva esta acima da natureza animal. Se é o homem, de si, um ser de Deus, faz-se, pela graça, um filho de Deus. Constituído já, por si, acima da natureza dos animais, eleva-se pela graça acima de sua própria natureza e da dos mesmos anjos. Até o presente, guiava-se pela luz da razão, ou daqui por diante, recebe a luz de Deus, hoje ainda pela fé, amanhã,
porém, na glória. Em si, criatura boa, faz-se pela graça criatura santa. Sobe na escada dos seres até ocupar um novo posto em face de Deus, de seu próximo e das coisas materiais. Entra, em uma palavra, em uma nova vida, antes celestial que terrena. A nova propriedade de sua natureza é para ele o germe e a raiz de uma vida superior. Como uma árvore de essência inferior recebe, mediante o enxerto, a natureza de outra mais nobre forma, cujas flores e frutos produz, do mesmo modo nossa alma enobrece pela comunicação da graça, chamada pela Escritura o germe de Deus. Repleta da graça divina, toma outra natureza. Tirada de sua primitiva baixeza, é transplantada ao seio de Deus, como se for o paraíso, ou ali, sob o sol divino, floresce para uma vida que, de modo algum, poderia suspeitar. Para dizê-lo, afinal, com mais clareza, com o apóstolo dos gentios, como o ramo de oliveira selvagem enxertado na oliveira legítima, ou na frase de Nosso Senhor, vem a alma a ser o sarmento da videira divina, que é o Filho de Deus, participa de sua vida, bebe e nutre-se do orvalho do Espírito Santo. Se pela graça recebemos uma nova natureza celeste, que não devemos fazer para alcançá-la, conservá-la e viver em conformidade com ela? Seria muito pouco respeitar a dignidade humana comportar-se como os animais, abandonando-se aos mesmos prazeres e paixões que eles. Seria, por certo, vergonhoso para um homem, se possível, descer ao nível dos brutos, realizando um ato que o privasse de seu ser racional. É isto, porém, absurdo, visto ser a imagem de Deus em nossa alma inapagável. É possível, contudo, a um homem, pela embriaguez ou, o que é pior, pela libertinagem, colocar-se em tal estado que mais se pareça a um animal que a um homem. É um ato contra a natureza, que só nos pode fazer estremecer. Que fazer então, diante do pecado mortal? Realmente, não obscurece ele, por algum tempo, em nossa alma a natureza celeste, mas a destrói completamente. Compõe-se o homem natural, falando em termos comuns, de duas naturezas, a carnal e a espiritual existem nele como que dois homens, o exterior e o interior, ou, como diz o apóstolo, um homem mortal e outro imortal. Como não podemos servir ao mesmo tempo a duas naturezas, cumpre-nos subjugar a natureza carnal à espiritual. Assim como deve a carne sujeitar-se ao Espírito, do mesmo modo deve nosso Espírito servir ao Espírito de Deus e à graça, como tem o Espírito a carne sob si, tem igualmente a graça sobre si. Se entrega à carne, rebaixa-se até seu nível, faz-se carne, se dá a graça, se deixa penetrar e mover por ela, eleva-se até Deus, faz-se semelhante a Ele. Diz S. Agostinho, daquele que ama a terra é terra, o que ama ao mundo confunde-se com ele, o que ama a Deus, que direi ser ele, irmãos meus? Não serei eu e, sim, a palavra divina que nos ensinará, disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Na medida em que colaborarmos com a graça ou tendermos até seu autor, o Pai das luzes, ver-nos-emos cheios de sua claridade e de sua glória, transportados até ele, feitos participantes de sua natureza. É abominável que, podendo alguém elevar-se tão alto, nas asas da caridade celeste, prefira arrastar-se no lodo dos prazeres carnais. A graça deve ser para nós objeto de legítimo orgulho. Fazendo-nos pertencer a uma linhagem celeste, deve encher nosso coração de nobres sentimentos. Não devemos, porém, perder de vista ser esta nova natureza coisa gratuita, concedida por uma pura condescendência de Deus. Esqueceu o Lúcifer quando se viu envolto nos esplendores de sua beleza celeste, e esqueceu o Eva no paraíso ao deixar-se seduzir pela mesma tentação. Para que, por nossa vez, não o esquecêssemos, não quis Deus conceder-nos todas as graças que faziam os nossos primeiros pais desfrutarem de uma paz perfeita, como se não possuíssem natureza carnal. A fim de nos mantermos humildes, faz-nos ele sentir que procedemos do limo da terra. Como o apóstolo, fomos, de certo modo, elevados ao terceiro céu, como a ele, porém, deu-nos Deus o aguilhão da carne que nos açoita, nos humilha e mantém-nos em uma salutar compunção. Semelhante humilhação não é para nos roubar o orgulho de nossa condição. A virtude da graça age em nossa fraqueza, dela triunfa e a extinguirá um dia, na glória celeste. Podemos dizer com o apóstolo, glorio-me em minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim, comprazo-me em minhas misérias, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte.